Agora. Então, pronto. Agora. 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 Tá aparecendo aí, gente? Podemos começar? Então, pronto. Então, ótimo. Então, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos para esse aulão desse mês de outubro. Então, a gente está dando uma continuidade a uma sequência que é a gente pensar na inteligência emocional. Então, falar sobre elementos que são fundamentais para o melhor desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Então, o tema de hoje é sobre autoconhecimento. E é interessante que é sobre isso, é um portal, o autoconhecimento é um portal de acesso ao seu mundo interior. Então, como é que a gente vai funcionar aqui? Que eu gostaria de propor para vocês a nossa dinâmica. Eu vou fazer esse aulão, fazer a apresentação dele. Então, se vocês tiverem perguntas, dúvidas ou querem fazer alguma contribuição, por favor, vocês anotem no caderno de vocês. Vocês podem até colocar, digitar aí no chat. E aí, o que acontece? Quando a gente terminar a apresentação, a gente vai abrir para as perguntas, para tirar dúvidas, para as complementações. Combinado? Posso adiantar? Está tudo certinho? Então, por favor, então coloquem o aparelho de vocês, o microfone desativado, para não ter ruídos. Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece, sou um terapeuta holístico com 7 anos de experiência, sou administrador, curador quântico, facilitador credenciado do método ON, sou alquimista floral da linha Alchemy Lab do João Aleixo, psicoterapeuta, pós-graduando em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, sou instrutor de meditação, facilitador de cursos com o objetivo de quê? De expansão da consciência e de qualidade de vida, e tarólogo. Então, agora vamos começar, e eu começo trazendo uma provocação de Platão. Então, o autoconhecimento e os aulões, eles são muito provocativos mesmo. E o Platão vem trazer essa provocação para a gente. Então, Platão fala, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, quando Platão coloca isso, ele diz o seguinte, vamos fazer uma viagem para o mundo interior? A gente é muito solicitado para o exterior, para fora da gente, né? Então, a gente recebe estímulos muito para ir para fora. Por isso, inclusive, o tema de autoconhecimento ele não é um tema muito popular, né? Normalmente, a gente procura, infelizmente, o autoconhecimento quando está com uma pedra no sapato, quando está doendo o fígado, quando está com uma situação complicada para resolver. Um desafio que a vida propõe. Porque só assim, infelizmente, a gente acaba indo para dentro de nós mesmos. Só que não precisa ser assim. Então, assim, vamos fazer essa viagem para o interior de nós mesmos, nesse universo misterioso que é nós mesmos. Então, o autoconhecimento, ele é um dos grandes mistérios da vida. Conhecer a si mesmo é um dos grandes desafios. Aquela pergunta do porquê, que é o que impulsiona o autoconhecimento, ela é desafiadora, essa pergunta. E o autoconhecimento ele é fundamental para o desenvolvimento da nossa consciência e, por conseguinte, do nosso desenvolvimento espiritual, da nossa evolução como ser humano. E por que isso é difícil? Porque para você ter o autoconhecimento, você tem que sair do automático, do piloto automático. Então, é importante sair de uma vida só de condicionamentos. Esse é o segredo do autoconhecimento. Então, e é só somente assim, tendo melhor consciência sobre você mesmo, autoconhecimento, o melhor conhecimento sobre você, você pode verdadeiramente autoempreender-se. Você pode ter mais meios de o quê? De fazer o que é chamado automestria, ou seja, um caminho para dentro
e para o alto, a verticalização. Então, o que é a consciência? Então, a gente começa desse pressuposto, né? Então, assim, para falar sobre consciência, a gente traz aqui um neurocientista italiano, um psiquiatra italiano, o Tononi, que ele formulou a teoria da informação integrada. Então, a consciência é um estudo da ciência. Então, isso é muito estudado, a consciência. Não é só filosófico, ele também é um conhecimento hoje que a ciência ela busca resolver esse enigma. E para o italiano, para o Giulio Tononi, a consciência ela vai emergir quando se tem sistemas complexos com conhecimento integrado. Ou seja, você é um sistema complexo. A sua mente ela é um sistema complexo. E para brotar a consciência, ela tem que ter um conhecimento integrado. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais interações você tem, quanto mais conexões você tem, mais consciência se adquire. Ou seja, a consciência ela pode ser expandida. E é um caminho assim, sem volta. Quanto mais você expande a sua consciência, mais ela cresce. E ela é um elástico, né? Que não tem fim. Não tem fim a consciência. Né? Então, assim, algumas pessoas podem dizer que a consciência você só reativa informações, mas na verdade não. Né? Não é só reativar informações, né? Links que são feitos as conexões. Tem gente que encara dessa forma. De qualquer forma, há um despertar. Então, e esse despertar dessa consciência, ela envolve uma prática, algo bem sistematizado. Opa, tem pessoas aqui para aceitar, deixa eu ver se eu consigo. Opa, seja bem-vindo, Felipe. Voltou aqui para todo mundo? Estão vendo que a consciência está tranquilo? Voltou para a tela? Voltou para a tela o que é consciência? Sim. Não saiu da tela. Não saiu, é. Então, ótimo. Agradeço. Então, vamos lá. Então, e a consciência, ela é uma consciência que ela não é só individual, ela também é grupal, ela é coletiva. Então, por você estar em uma determinada egrégora, fazer parte de um determinado grupo, você automaticamente, quanto mais você faz parte dessa egrégora, desse grupo, você começa a pensar, a sentir, a reagir e a se expressar com esse mesmo padrão. Então, quando você faz parte desse determinado grupo e quanto mais você cria vínculos e conexões com esse grupo, você acaba adquirindo a mesma forma de pensar deles. E aí você começa a fazer parte dessa tribo. Então, é interessante a gente identificar isso, né? Então, e você pode fazer parte de várias tribos. Então, tem a tribo profissional, a religiosa, a partidária, a filosófica e por aí vai. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas existem profissões, médicos falam normalmente de determinada forma, pensam de determinada forma, um advogado, né, fala de um determinado jeito, ele pensa, ele tem uma consciência diferente, né, um militar. Então, um militar, ele tem uma forma de pensar completamente diferente de um civil, né? E a gente vê as polaridades partidárias, né? Então, sobre o mesmo fato, os dois lados eles têm uma forma de pensar e de se expressar e de reagir diferentes. Então, o cuidado é o quê? É que essa consciência grupal que existe, ela não acabe crescendo tanto ao ponto de soterrar sua consciência individual. E isso é um risco, isso acontece muito quando você tem uma persona inflada, ou seja, você tem uma carência emocional, você precisa ser aceito.
né? Então, você se sente acolhido naquela tribo, né? Naquele grupo, né? E por causa disso, você acaba deixando de tomar decisões por você mesmo. Você acaba sendo tipo a Maria vai com as outras, né? Então, isso era um termo que existia muito, né? Você fazia parte de um determinado ciclo de amizade e você seguia o que o grupo queria, né? E você ia junto, sem muito refletir, sem muito analisar. Então, o risco é você perder sua identidade e assumir essa máscara, essa persona, né, esse papel social na sua tribo. Isso é um risco, ou seja, você acaba, na verdade, perdendo a sua consciência individual. Então, fazer parte de um grupo é importante. Então, não estou dizendo que você não tem que fazer parte de um determinado grupo, mesmo porque não tem como. A gente vive aqui em sociedade. E é fundamental, inclusive, para você expandir a sua consciência e você desenvolver melhor o seu autoconhecimento, que você se comprometa socialmente com determinados grupos, com determinadas causas, com determinada filosofia, tendo uma postura. Isso é válido, isso é necessário. Mas é importante, sim, ter o distanciamento necessário para você conseguir sempre identificar o que é você e o que não é seu, né? O que é do grupo, né? E fazer sempre ter esse cuidado, essa atenção. E para isso é fundamental você ter condições de dizer não, né? Então, assim, é importante você aprender a dizer não para você ampliar sua consciência individual. E isso é difícil. Então, você ter condições, a capacidade de dizer não, aguentar a pressão de dizer não, romper com a persona e a necessidade de ser aceito para algumas pessoas, isso é um grande desafio da vida. E aí é que está a importância de você ir para dentro de você mesmo e desenvolver o seu autoconhecimento. Participar de um determinado grupo, entendam, é uma etapa, mas não é um fim em si mesmo. Não é algo, você não nasceu necessariamente para fazer parte de determinado grupo. O seu propósito não é fazer parte de determinado grupo. Então, determinado grupo, ele pode ser um instrumento, uma ferramenta circunstancial, momentânea, para você se desenvolver. Mas ele não é um fim em si mesmo. Vai ter aquele momento em que você vai ter que romper para você crescer e se desenvolver. Tem gente aqui querendo entrar? Então, deixa eu ver se tem. Não. Tem gente querendo entrar? Tem? Não. Bem, enfim. Vou dar caminho. Não tem uma solicitação do Marciano? Agora sim, apareceu aqui para mim. Então, vamos lá. Então, voltou de novo aqui a tela, o que é consciência, né? Então, vou dar continuidade. Então, olha essa provocação maravilhosa aqui de Osho. Se você não tiver a capacidade de dizer não, o seu sim não significa nada. Ou seja, é fundamental você aprender a dizer não, mesmo que você tenha que, para isso, romper vínculos. E isso é fundamental para você se desenvolver a sua consciência individual. Senão, você vai dizer só sim. Não é você, não é a sua consciência, não é o seu poder de decisão, não é você usando o seu livre-arbítrio. Então, é fundamental isso. Tá? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Então, a consciência, ela traduz um aprofundamento de emoções. E isso é bem interessante. Por quê? Porque a consciência, ela se desenvolve com o quê? Com conexões, com conhecimento, né? com prática, com interações. E é interessante que determinados povos, determinadas culturas, eles desenvolvem, eles têm a sua própria cultura própria, a sua própria consciência coletiva. E isso se traduz em algumas palavras únicas, que elas são intraduzíveis
para as outras línguas, para outros povos e para outras culturas. Eu vou trazer, tem vários, mas eu vou trazer aqui 3 para exemplificar. Um deles é saudade, né? Então, eu acredito que isso é a coisa mais famosa, né? Que a saudade, a palavra saudade, ela é exclusiva da língua portuguesa. Então, por quê? Porque ela descreve uma mistura de sentimentos que vem de perda, da distância, o amor, né? Juntando esses conceitos todos da palavra saudade. Então, isso é consciência da cultura nossa, da língua portuguesa. Isso é difícil, você falar de saudade e traduzir isso para uma outra língua. Não tem como, ela é intraduzível. A outra é a sisu, que é da língua finlandesa. Então, sisu, ele é um conceito que traduz, que engloba determinação, bravura, força de vontade, tenacidade, resiliência. Então, sim, você nascer na Finlândia, né, você vive na Finlândia, você tem que ter o quê? Uma junção dessas qualidades para você ser vitorioso, vencer aquela resistência inóspita daquela natureza. Então, assim, isso se traduz no quê? Numa prática tão grande e única, uma palavra do conceito da consciência do finlandês. Então, o finlandês sabe muito bem o que é isso. E isso é uma coisa, por exemplo, para a gente, brasileiro, que é difícil, porque a gente tem a nossa natureza rica, né? O nosso país é rico, né? A gente nunca teve guerra. Então, assim, a gente a gente é abençoado pela natureza, né? Então, assim, a gente não tem que lutar contra ela para vencer, né? Na verdade, a gente dorme no berço esplêndido, né? É diferente. E a outra palavra é desbundar. Então, assim, desbundar, isso é bem engraçado, mas é verdade. Vê só como é que é a nossa cultura, né? Então, assim, a gente não tem aquela firmeza da Finlândia, a gente tem um desbunde brasileiro, né? Então, que é o quê? Que é a forma de perder inibições. É um conceito que engloba perder inibições, perder a compostura, ter euforia, né? Perder o controle, causar impacto. Então, a junção de todas essas palavras se traduz em desbundar. Então, falar em desbundar e traduzir isso para o inglês, para o finlandês, é difícil, para o japonês. Então, assim, não tem como. Então, ou seja, através da prática, né, daquilo que você vivencia, do conhecimento que você tem na sua prática, na sua vida, você vai desenvolvendo uma consciência própria, única. Outro exemplo ligado a isso é que quanto mais você desenvolve, quanto mais você estuda esse tema, quanto mais você tem conexões, quanto mais você interage, você acaba desenvolvendo o quê? Palavras, significados, porque aquele tema se torna rico e complexo. Quanto mais você conhece, você vai se detalhando, você vai se tornando especialista naquilo. Vê só para vocês terem uma ideia, em sânscrito, que é uma língua milenar, da época lá da Índia, do pessoal da Indo, o sânscrito, para a palavra amor, que a gente só tem um amor para a gente é uma palavra. Para eles são 96 palavras. Então, existem 96 nuances sobre o amor em sânscrito. Ou seja, eles têm uma consciência sobre o amor muito mais rica do que a gente, muito mais ampla, né? Com muito mais detalhes. O persa antigo, por exemplo, ele tem 80 palavras para o amor. O grego antigo, 8. Então, assim, a gente fala 8 para o amor já é uma enormidade para a nossa cultura. Mas, imagina 80, 96.
Outro exemplo aqui que eu trago é na língua escocesa. Então, a língua escocesa, para a palavra neve, existem 400 termos. Ou seja, a neve, para eles, para a gente, aqui no Pará, mais ainda, neve é neve. Né? Então, é um negócio branco aí, que cai no chão. A gente não tem essa consciência. Mas na Escócia, essa consciência sobre a neve, para eles, é tão desenvolvido que eles conseguem 400 palavras para falar de neves das mais formas diferentes. 400 tipos de neves. Então, vê só. Vê como isso é interessante. Álvaro, Oi. autoriza a Sandra quer entrar. Oi? A Sandra quer entrar. Acho que ela solicitou. Opa. Bem, aqui não aparece para mim. Vou dar andamento. Tá? Então, vê só. Então, você... Deixa eu voltar aqui, está, Sandra. Daqui a pouco chega primeiro na Ellen, depois que vem aqui para mim, né? Então, o autoconhecimento, ele é um ato de liberdade. Então, assim, a gente está falando sobre consciência, mas isso é para você entender que quanto mais você tem autoconhecimento, quanto mais você estuda, quanto mais você tem conexões sobre autoconhecimento, quanto mais você gasta tempo, energia e foco para se autoconhecer, maior vai ser a sua consciência sobre autoconhecimento. E isso é para tudo na vida. Então, assim, a consciência ela se desenvolve quando você tem foco, né? Quando você vivencia. Quanto mais tempo, quanto mais energia, quanto mais foco você tiver em determinado assunto, maior é o seu grau de consciência. Então, o autoconhecimento é um ato de liberdade. Ao você desenvolver o autoconhecimento, a finalidade de você ter autoconhecimento é você ter autodomínio. Porque não é ter autoconhecimento, não é para você lamentar, não é para você chorar, não é para você dizer, tá tudo perdido, realmente eu não presto, nem nada. Talvez seja por isso que você pode ter medo até de ir para dentro de você mesmo. Mas, quando você tem mais autoconhecimento, você acaba entendendo melhor você mesmo. Você entende melhor suas emoções, as suas reações. Não com o objetivo de julgamento, mas com o objetivo de se entender. Né? E isso é fundamental porque você fica menos vulnerável aos efeitos exteriores. Então, você vai ficar menos vulnerável a uma reação a uma postura errada de alguém, uma agressão gratuita que você recebe, um desrespeito que vem para cima de você. Né? Então, qualquer coisa que vem para cima de você, ele pode ou não te afetar, e você pode escolher que reação você vai ter. Então, você ganha mais maturidade e, por conseguinte, melhora a sua inteligência emocional. Então, se você quer ter liberdade, se você quer ter o despertar consciencial, a autodisciplina, o autodomínio, eles são fundamentais, é a base da sua liberdade pessoal. É você ter autodomínio e você ter autodisciplina. Bacana. Então, eu vou trazer aqui uma provocação, que é um poema maravilhoso, não sei se vocês conhecem, é o poema Si. É um poema grande, belíssimo. Eu só vou trazer uma parte dele aqui para a gente. Se é capaz de manter tua calma quando todo mundo ao redor já perdeu e te culpa, aí vai. Tua é a terra com tudo que existe no mundo. E o que ainda é muito mais. És um homem, meu filho.
Então, esse poema do clipe, ele é, ele é fundamental, ele é maravilhoso, né? Então, assim, se você tem condições de manter a sua calma, quando todo mundo ao redor já perdeu e ainda te culpam por perderem a calma, se você consegue manter a calma, então você consegue ter autodomínio, você tem autoconhecimento. Ou seja, quando aqui é um homem, meu filho, é na questão da realização do ser humano. Isso não tem a ver com gênero, isso não tem a ver com sexualidade, né? Então, ele tem a ver com a expressão da raça humana. Então, se tornou um ser humano realizado, integrado, né? E o que é, você ganha o mundo na medida em que você conquista o mundo quando você consegue se autoconquistar, né? Então, assim, você se libertou do mundo, você saiu da Matrix, quando você consegue ter isso. Deixa eu ver se tem mais gente querendo entrar. Tem. Então, pronto. Então, o autoconhecimento também, ele é um ato de amor. Por quê? Porque para você ter autoconhecimento, você tem que olhar para você mesmo, né? É uma porta que se abre para dentro. E a verdadeira mudança, ela só acontece quando tem isso. É uma porta que se abre para dentro de si. E aí você pode integrar, resgatar, cuidar de partes interiores suas que elas estão negligenciadas, né? Pode ser a ânima ou ânimos, a sua criança interior, a sombra, né? A persona, que se elas não forem bem trabalhadas, elas vão bagunçar a sua vida. Então, assim, é um ato de amor para você mesmo, é um autocuidado, né? Até mesmo para você olhar para eles com amor, um olhar gentil, consigo mesmo, um autorresgate. Então, assim, e para isso, é importante você reservar um tempo para si, para você expandir o seu mundo interior. E isso é um ato de amor para você mesmo, né? A gente acaba sendo corre-corre do dia a dia, a gente sempre pensa no outro, a gente pensa em uma série de coisas, uma série de obrigações, uma série de compromissos. Ah, mas tem isso, tem aquilo, tem um amigo, tem família, tem um namorado, tem esposo, tem um filho. E você? Então, se você é a pessoa mais importante do seu mundo, sem você, você não existe. Então, é importante você ter um tempo para você, né? E aí, o tempo para você não é, eu vou me divertir, né? Um tempo para você para se divertir é bom e é importante. Eu não estou dizendo que não seja. Aqui eu trago é que, em vez de você buscar divertimento exterior, fora, procure um divertimento acolhedor no seu interior. Então, essa é a dica, né? Então, procure para você, né? Olhar para você. Às vezes, o divertimento ele só é fuga, né? Tem pessoas que elas, infelizmente, elas querem preencher sempre o tempo delas com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, para elas não pararem, porque elas não querem se sentir só, elas não querem ficar só consigo mesmas. Então, em vez de buscar a fuga, busque uma reconciliação com você mesmo. Faça amizade com você mesmo. Deixa eu ver se tem mais gente aqui para entrar. Então, vamos lá. Então, vamos avançar mais um pouquinho. O que a gente combinou aqui? Que a gente vai fazer a aula toda, o aulão todo, e no final a gente vai abrir para as perguntas, para as contribuições, tá? Então, quem tiver alguma contribuição, alguma dúvida, algum questionamento, então, por favor, anote aí no celular, ou digitar no chat,
ou espera o momento que aí a gente vai abrir, né, para colocar todo mundo que quiser vai tá aberto para fala. Mas aí vai ser, vamos terminar aqui a apresentação. Aí eu trago uma outra provocação maravilhosa do Jung. Ele fala sobre isso, sobre você ter um tempo para você mesmo. Jung, ele fala que a depressão é como uma mulher vestida de preto. Se ela aparecer, não a afaste. Convide-a para entrar. Ofereça-lhe um assento. Trate-a como uma convidada e ouça o que ela tem a dizer. A depressão, vê só que interessante, a depressão, que maravilha isso. A depressão, ela é uma convidada, ela é, na verdade, uma amiga que vem te visitar porque ela tem algo a te dizer. O que é que a gente faz, infelizmente, hoje em dia, a gente ou expulsa essa convidada ou a gente dopa ela para ela não falar. E aí não tem crescimento interior. Aí não tem nenhum aprendizado, não tem um autoconhecimento, não tem um despertar consciencial. A pessoa fica só dopada. Ela fica dopada, a depressão, né? Então, é só uma ilusão. Né? A gente só engana, a gente só empurra isso com a barriga. E, infelizmente, é comum isso acontecer, né? Casos de depressão, a pessoa quer simplesmente não fazer de conta que ela não existe, em vez de resolver como processo de cura, como é. E isso tem muito a ver com auto-amor, com autocuidado. Então, se a depressão, quando ela vem para uma pessoa, ela é um sinal que algo não está bom na vida dessa pessoa. Então, ela vem como uma amiga, como uma conselheira, porque ela tem alguma coisa para falar para a pessoa mudar a vida dela. Tem alguma coisa aí que não está bem, né? Então, vamos avançar mais um pouco. O autoconhecimento também é um ato de coragem. Por quê? Porque a pergunta do por que tal coisa, ela é uma das perguntas que requer coragem interior. É uma busca de quê? De autorreflexão. As pessoas, quando têm filhos pequenos, na maioria das vezes, é um terror para os pais o porquê das crianças. E a gente, na vida adulta, é muito ruim, a gente tem pavor dos porquês que fazem das nossas motivações. Então, por que você está fazendo tal coisa? Por que você está com raiva? Por que aquilo te incomodou? Por quê? Então, assim, e a gente está acostumado e a gente prefere ter o quê? O piloto automático. Ah, porque sim, porque não sei. Ah, pô, você faz muita pergunta. Né? Ah, mas por quê? Não tem que ter porquê. Tem que ter porquê. Tudo tem um motivo. Aí você deixa de viver no piloto automático. Né? Então, isso é fundamental para o autoconhecimento, para o despertar consciência, para a sua qualidade de vida. Isso é fundamental. O caminho da evolução, ele vai passar necessariamente de ter autorreflexão. E a autorreflexão ela vai acompanhar o resto da sua vida, do seu caminhar. Não tem fim a autorreflexão. Sei que não é fácil de se desprender da persona, porque a persona é você se libertar da ânsia de querer ser aceito, né, de usar a máscara de perfeição. Isso é difícil. É difícil você se desprender disso, né? De você querer ser perfeita, uma pessoa perfeita. Também não é fácil você compreender a sua sombra, aceitar que você tem dentro de você aspectos que eles não são moralmente aceitos e que eles precisam de correção.
É muito mais fácil a gente projetar isso no outro. Não, o outro que precisa, o outro é que tem, eu não tenho. Não, você tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma sombra, né? E quanto mais você querer esconder e não aceitar a sombra, mais ela cresce. Porque ela cresce na inconsciência. Então, assim, não é você não ter consciência da sua sombra que ela não deixa de existir. Na verdade, a sombra ela só deixa de existir quando você tem consciência, quando você tem autoconhecimento. Então, é importante você trazer isso para você. E é por isso que é um ato de coragem. Eu sei que não é fácil. Assim, não digo que é fácil, requer coragem, né? Que queremos que requer que você queira se quebrar, né? Quebrar, fazer essa mudança interior. Eu sei que isso não é fácil. Então, o autoconhecimento também é um ato de humildade. Então, sim. Por quê? Porque você não tem como, sozinho, resolver o abacaxi. Para trilhar o caminho do autoconhecimento, é importante você ter ferramentas, você ter auxílios de uma série de pessoas, de profissionais, de técnicas, de informações. Na verdade, quanto mais você buscar meios de se autoconhecer, melhor para você. Então, mapa astral é excelente. Então, você ir para um profissional que faz um mapa astral, que lhe apresenta um mapa astral, você vai começar a se autoconhecer melhor. Você vai se ver por que determinada coisa você é assim, por que isso, por que aquilo outro. Né? Numerologia, então assim, fazer um trabalho sério de numerologia, de chave de autoconhecimento, de propósito de vida, de quem você é, qual o seu desafio, qual o seu caminho. Isso é maravilhoso. Né? Você procurar um psicólogo para trabalhar isso. Por quê? Porque não é fácil a gente ver as suas feridas. Né? E a gente se sente perdido, é super natural se sentir perdido. Então, procurar um psicoterapeuta, então, também é uma ferramenta maravilhosa para isso, e a psicoterapia para buscar o autoconhecimento, para buscar se entender melhor e mais para você se superar, né? Porque o mais importante não é o autoconhecimento, ele só existe se ele for um mecanismo de evolução espiritual, ou seja, de reconciliação, de amor próprio, de auto-perdão. O autoconhecimento que te coloca só para baixo e você fica para mal, na verdade você não está tendo autoconhecimento. Você está apenas se entregando na culpa, no remorso, na tristeza, no julgamento. E isso não é autoconhecimento. Isso é você, de novo, cair na sombra. E é por isso que é fundamental você ter ajuda de profissionais para te auxiliar nisso. Busca terapia, né? Faça a cura quântica, eu posso indicar aqui, que a gente faz aqui no Solar, que é uma forma maravilhosa de trabalhar isso. Por quê? Porque o autoconhecimento ele vai trazer coisas escondidas, né? Então, se você não está preparado, é muito fácil você cair na tristeza, no choro. Ah, isso machuca, isso fere muito a mim. Você encarar a verdade na lata, isso não é fácil. Então vai vir muita emoção, tem muita coisa aí presa que isso pode dar uma catarse. Então, para lhe ajudar nesse processo de catarse, uma terapia quântica é maravilhosa, por exemplo. Ou seja, para sair da zona de conforto e se questionar com propriedade, procure profissionais. Então, por favor, não tenha
a arrogância de achar que você vai saber fazer tudo sozinho. Você vai se perder nisso. A arrogância, inclusive, significa que você está sendo dominado pela sua sombra. Então, vê só. Se você vai para o autoconhecimento com arrogância, você dançou, porque ela é um caminho de humildade. E a humildade, ela vai te dar meios e condições para você ter um despertar consciencial. Não tem como você aprender se você já acha que já sabe. Não tem como. Né? Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não? Então tá. Então vamos avançar aqui. O autoconhecimento, ele significa o quê? Despertar consciencial. Então, assim, isso é fundamental. Vê só, eu não sei se vocês sabem, mas com o autoconhecimento, com o despertar consciencial, com a situação toda, a própria humanidade ela está tendo saltos de conhecimento. Né? Então, esses conhecimentos técnicos, infelizmente, essa tecnologia toda exterior, ela não está acompanhando tanto quanto poderia conhecimento sobre si mesma e uma evolução espiritual no mesmo nível, com a mesma rapidez, no mesmo ritmo, como poderia. Né? Então, se você não tem o autoconhecimento sobre você, né, se não desenvolve a consciência, né, se as pessoas não desenvolvem a consciência, acaba acontecendo situações horríveis, como aconteceu até a década de 50, 40 na humanidade. Então, eu não sei se vocês sabem, mas os médiuns, eles eram até então, lá nessa década, até a década de 50, 40, 50, todo e qualquer médium, ele era diagnosticado tendo distúrbios mentais. Então, assim, a ciência, ela não encarava de outra forma. Não, ele é louco, ele é esquizofrênico, né? Ele tem distúrbio mental. Né? Então, porque ele tem uma consciência diferente, ele tem um conhecimento diferente, ele tem uma forma de ver diferente. E aí ele era taxado muito disso. Eu não sei se vocês sabem, mas até a década de 50, muitos desses médios, eles eram tratados com o quê? Com lobotomia. A lobotomia, ela era o quê? Era uma operação que se cortava parte do cérebro da pessoa. Estima-se que teve mais de 1.000 procedimentos aqui no Brasil na década de 50. Então, 1.000 pessoas tiveram o cérebro delas cortado a pedaço porque tinha distúrbio mental. Era assim que se tratava as situações de esquizofrenia, de depressão, de ansiedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 40, estima-se que foram feitos mais de 5.000 procedimentos de lobotomia por ano eram feitos na década de 40. E, pasmem, a lobotomia era cientificamente considerada como uma cura milagrosa. Né? Essa frase que tem aqui, mais fácil do que arrancar o dente, era assim que ela era vendida. Né? Então, era mais fácil do que arrancar o dente, é tranquilo. Resolveu, era cura milagrosa. Por quê? Porque quem passava por lobotomia é uma operação, vou repetir, estou perguntando aqui. Lobotomia é uma operação em que se corta parte do cérebro da pessoa. Então, a pessoa ia para uma mesa de operação e eles tiravam parte do cérebro. O cérebro é formado por 4 lóbulos. Lobotomia, eles cortavam parte dele. Então, quando acontecia isso, eles aconteciam com quem? Com pessoas que estavam com chamados distúrbios mentais graves, sérios, né? São aqueles que eram, principalmente aqueles raivosos, aqueles que surtavam,
Então, vê só, e a maioria, e muitas das vezes, esse surto era por quê? Era porque a pessoa era um médium. E o que é que eles faziam? Eles cortavam, né? Aí, como cortava, a pessoa tinha uma vida vegetativa. Aí, pronto, curou. Era assim que se tratava. Né? Muitos médios são tratados e vistos, hoje em dia, inclusive, infelizmente, como esquizofrênicos. Eles são os depressivos, eles são pensamentos suicidas, eles têm transtorno compulsivo obsessivo, ou seja, isso tudo é tratado sempre como um distúrbio mental, uma situação assim. Naquela época, os mais indomáveis, aqueles que surtavam, que não tinham um comportamento adequado para a sociedade, eles passavam pela lobotomia, por isso que eu falei ainda há pouco. Hoje em dia, né, quem está mais forte, em situações de crise mais fortes, eles tomam doses cavalares de ansiolíticos e antidepressivos. Vê só, eu não estou dizendo que numa situação de uma crise braba, que não tenha que dar. É necessário dar. Ou um ansiolítico, um antidepressivo. A questão é, será se é um processo? Será se isso é sido tratado de outra forma no início? Será se hoje essa pessoa que surtou, que está numa situação muito complicada, será se necessariamente ele ia ir por esse caminho? Não tem um meio termo aí, não tem uma alternativa. Às vezes, uma situação dessa, ela é apenas o que? Uma mediunidade desarmoniosa. E como a gente não fala sobre a mediunidade, não sabe o que é isso, então as pessoas elas são taxadas assim. Né? Então, um médium que fica escutando vozes falando que ele tem que se matar, se ele vai falar isso com um psiquiatra, dependendo da situação, se ele está realmente para se matar, se já é uma situação muito drástica e pesada, o psiquiatra vai, olha, ele está com um pensamento, ele é esquizofrênico, né? Então, vamos dar remédio pesado para ele, para dopar. Isso acontece inclusive com crianças, né? Então, assim, ter a informação do que é a mediunidade e se autoconhecer, se você é médium, então ter esse olhar, de olhar para dentro de você, se você realmente é ou não médium, e como trabalhar isso para isso se tornar harmonioso, não desarmonioso, ao ponto de você ter que partir para um tratamento assim pesado, né, Samuel. Eu não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem nessa década de 40, que eles faziam a lobotomia, vou até voltar aqui, né, na década de 40, 50, tem um caso que, assim, que para mim é notório, porque quando eu estudei sobre isso, eu fiquei muito impactado, mas não sei se vocês sabem, o Kennedy, né, a família Kennedy, o presidente Kennedy que foi assassinado, ele tinha uma irmã, a Rosemary. E a Rosemary era médium. Então, como ela era médium nos Estados Unidos, conservador, naquela época de uma família tradicional, então, eles acharam ela logo que ela tinha problemas mentais. Era uma pessoa diferente, né? E ela era o quê? Era uma menina muito bonita. E aí saíram dos Estados Unidos, eles foram para Londres, lá para Inglaterra, eles foram para Inglaterra, e lá ela conseguiu a mediunidade dela ficar mais equilibrada. E aí pronto, ela se desenvolveu lá. Só que eles tiveram que voltar de forma abrupta para os Estados Unidos por causa da Segunda Guerra Mundial. Quando ela voltou,
a mediunidade dela nos Estados Unidos, no retorno, veio com muita força. E ela começou a surtar. Então, ela, uma mulher de uma família tradicional norte-americana, começar a surtar, o que o pai dela colocou para ela? Lobotomia. Então, ela sofreu uma operação de lobotomia e pronto, ela perdeu a capacidade de andar e de falar. E morreu escondida. Então, Rosemary Kennedy. Pesquisem aí sobre ela, vocês vão ver como era cruel isso, né? Como será cruel, né? Então, ela morreu assim, então uma mulher bonita, que podia ter se casado, que podia ter tido filhos, podia ter uma vida realizada, por preconceito, teve a vida vegetativa depois, né? Então, ela ficou isolada, ela não aparecia a público, pronto, ela teve... E aí, isso é a cura milagrosa da época, ou seja, ela deixou de dar trabalho para os pais, deixou de ser uma preocupação para a sociedade norte-americana, para uma família tradicional norte-americana, que tinha o quê? Que tinha interesses e ambições políticas. Então, imagina, né, como uma mulher independente, que ela voltou independente, ela surtou, ela começou a se envolver com homens, ela teve, pela mediunidade dela desarmoniosa, ela não teve controle sobre a sexualidade. E aí surtou. Então, toda essa situação, não, vamos logo fazer lobotomia e pronto. Aí pronto, acabou tudo. Ela perdeu a vida dela. Então, pensando nessas situações e por atendimentos, então, a gente, ao longo da nossa história de terapeuta, a gente atendeu várias pessoas que vieram com situações, um quadro ditos que eram esquizofrênicos, tomando remédios pesados, tarja preta, querendo se suicidar, uma série de situações. Assim que eles eram mediunidades harmoniosas. Pensando nesses clientes, na nossa experiência do terapêutica de atendimento, juntando tudo, a gente disse, poxa, vamos fazer um workshop sobre mediunidade. E como desenvolver uma mediunidade de forma harmoniosa, porque isso é possível. Então, ela foi criada para quê? Para quebrar preconceitos. A mediunidade, ela é algo natural, e ela precisa ser falada e tratada com naturalidade, por ela ser uma coisa natural. É uma coisa natural. Ela não é exclusiva do ser humano, inclusive. Então, animais têm isso. O seu cachorro tem mediunidade. Então, se você vê, por exemplo, o cachorro latindo para a parede, ele não está latindo para a parede. Não precisa você ter medo do seu cachorro e nem dar remédio controlado para ele. É algo natural. Então, sim, o objetivo desse workshop é mostrar que é possível simplificar o processo da mediunidade da sua atuação mediúnica. Como você vai atuar, como você vai praticá-la no dia a dia. E que ela pode ter, e você pode desenvolver a sua mediunidade como uma chave, uma ferramenta para você ter qualidade de vida. Por quê? Infelizmente, os médios, eles acreditam que por causa da mediunidade, eles não podem ter qualidade de vida. Então, fazer essa ruptura de que, por que não? Muito pelo contrário. Então, assim, trabalhando isso no dia a dia e dando essas ferramentas, é dessa forma que foi elaborado esse workshop Mediunidade Harmoniosa. O conteúdo programático dele
A gente vai falar sobre o que é mediunidade, tipos de mediunidade, o que é uma mediunidade ostensiva, quais são as armadilhas da mediunidade, o que é uma mediunidade desarmoniosa. Tem pessoas que têm mediunidade desarmoniosa e nem sabem que elas têm. Dar prazer, chaves mestras para você desenvolver uma mediunidade harmoniosa, apresentar a hierarquia espiritual, a importância da meditação, da mediunidade nesse momento da transição planetária, né? Trazer a hierarquia espiritual, inclusive trazendo assim de uma forma mais ampla para abrir conceitos, inclusive juntando peças de mestres junto com orixás, junto com anjos, com arcanjos, né? Com os dons chamados dons do Espírito Santo. Você vai ver que é tudo harmônico, tudo se junta. Eu não sou religioso, eu não sou ligado, eu não tenho nenhuma crença religiosa. E por isso eu posso trazer informações de várias correntes e fazer uma junção. E você vai ver que isso também é harmonioso, né? Então, essa que é a importância. Então, aqui estão dizendo que travou. Eu não sei se travou, mas eu vou repetir um pouquinho, então. Que é a importância da mediunidade no momento atual. Então, a gente vai conversar sobre isso, sobre a hierarquia espiritual de uma forma mais ampla possível, né? Trazendo várias correntes, quer seja de orixás, mestres ascensionados, raios cósmicos, anjos, arcanjos, dons do Espírito Santo. Fazer essa junção e você vai ver que é tudo uma coisa só, harmônica mesmo. Eu, como não sou religioso, eu posso trazer, ter um vínculo religioso, eu posso trazer uma visão mais ampla. Aí você decide, né? A mediunidade, inclusive, ela não tem a ver com religião. Isso é uma coisa que a gente vai conversar muito nesse workshop, sobre mediunidade harmoniosa. Então, o convite para essa mediunidade harmoniosa, esse workshop, ela vai começar agora, sábado, dia 23 de outubro. Vai ser dois sábados, duas tardes de sábados, dia 23 e 30 de outubro, das 14 às 18 horas. Ela vai ser via Google Google Meet. As aulas elas vão ser gravadas e disponibilizadas numa plataforma digital. Todo o conteúdo vai estar nessa plataforma, inclusive você pode acessar e ver quantas vezes você quiser durante 6 meses. Você não também, não posso determinada nesse dia eu não vou poder fazer, estar presente, mas vai estar gravado, você pode ver depois. A gente está trazendo bônus bem interessantes para esse workshop. A gente falta ainda definir sobre artigos, sobre provocações, né? Então a gente vai trazer várias provocações ligadas a isso. A carga horária são 8 horas, é um conteúdo maravilhoso, único. Ele é um conteúdo fundamental para esse momento atual, inclusive. Existem pessoas, esse workshop é para pessoas que já são médiums, aquelas que querem ser médiums, que já têm mediunidade ostensiva, né? Querem ser médios ostensivos, aqueles que querem mais saber sobre o tema, aqueles que atendem, aqueles que têm algum familiar que seja, alguém que passa por determinada situação. Por quê? Não saber lidar com a sua mediunidade, isso pode criar, inclusive, dificuldades familiares, dificuldades. Se você tem um ente querido, um namorado, uma namorada, alguém que sofre com isso, você sofre junto, né? Então, assim, ele vem mesmo para trazer todas essas situações. Eu não sei
Eu não sei como é que que um ponto aqui está falhando. Então, me fizeram uma pergunta que eu não estou sabendo responder. Eu não estou lendo, né? Então é complicado para mim. Então, vê só, qual o X da questão? É que é por isso que a gente elaborou esse workshop de mediunidade harmoniosa. Ele tem tudo a ver com autoconhecimento, com despertar consciencial. Então, existem várias pessoas que têm mediunidade, mas têm medo até mesmo de aceitar, tem medo de se autoconhecer, tem medo de se desenvolver nessa área. E o autoconhecimento é fundamental. Na medida em que você é médio e foge da mediunidade, isso tem um preço também. Então, assim, é muito melhor, e o caminho e o convite que eu faço aqui é que você mergulhe nesse autoconhecimento sobre você e que você se desperte a sua consciência para isso, para esse dom que você tem e que precisa ser desenvolvido, né? De forma harmoniosa, de forma suave, na medida do possível, né? Então, gente, agora eu vou abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta para fazer. A avó Benela tinha levantado a mão aqui, eu não sei se ela ainda continua querendo fazer alguma pergunta, alguma contribuição, mas quem tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida tanto sobre o workshop, mas também sobre sobre o que foi falado sobre os benefícios do autoconhecimento, estou aqui à disposição. Álvaro, eu tenho uma pergunta. Quando você começou a falar sobre a questão, né, da distorção que havia antigamente, né, sobre as pessoas com mediunidade, me veio uma questão, né, que eu estava conversando um dia desses com uma amiga. Eu sei que existe, né, hoje em dia, muitos casos de crianças autistas, né, e eu sei que grande parte disso, né, como é que eu posso dizer, esses laudos, né, às vezes até equivocados, mas você percebe como uma grande quantidade de pessoas que estão agora encarnando com uma consciência, vamos dizer assim, mais sensível, não sei se mediunidade seria a palavra, né? Mas assim, com uma maior sensibilidade, uma percepção extrasensorial talvez mais desenvolvida. E a gente não está, né? A nossa medicina, né, tradicional não está preparada para entender, receber essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Então a gente, quando eu digo a gente de forma geral, né? Só medica para dopar essas crianças? Bacana essa pergunta, Ellen. É isso. Assim, eu vou responder em linhas gerais, né? Claro que cada situação é um caso, mas em linhas gerais, tem vindo, inclusive, a gente cuida de algumas crianças, com florais, inclusive, para quê? Para elas terem uma estabilidade, né? Poderem aterrar. Existem várias crianças que são médios que, na verdade, elas vêm com uma acessibilidade tão grande e elas vêm aqui elas vêm para um contexto tão pesado para elas. Então, assim, elas têm dificuldade de operacionalizar isso, sabe? Porque a nossa sociedade, o planeta Terra, ao mesmo tempo que ele está tão pesado, elas vêm com uma missão, inclusive, muitas delas, para ajudar a tentar resolver isso, mas se perde na como operacionalizar isso. Então, muitas dessas crianças, depois dos 7 anos, a tendência delas é dar estabilizada e melhorar. Só que
Pelo desconhecimento dos pais, de alguns profissionais, eles acabam tratando isso como a necessidade de dar medicação, né? E algumas, infelizmente, recebem medicações muito pesadas que fazem com que eles percam, na verdade, a autonomia, né? Então, eles ficam dopados. Então, e o pior, existem situações que a criança se vicia, né? Então, isso tem problemas futuros para ela. Então, e é por isso assim que a gente passa florais nessa situação. Para quê? Porque um tratamento com floral, ele não é tão agressivo assim. E os pais, eles também têm que saber lidar com isso, né? Então, assim, uma criança autista, ela requer muito amor, ela requer muito cuidado para ela poder dar essa estabilizada, sabe? Ela precisa aterrar. E ela aterrar, e eu sei, eu imagino, na verdade, o quanto para uma criança autista é complicado ouvir. Elas vêm, muitas das vezes, elas vêm até do futuro. Então, elas vêm do futuro para cá e vêm com uma situação muito bagunçada para elas. Energeticamente, espiritualmente, a vibração do planeta, né? A sociedade como está, o inconsciente coletivo como está pesado, do medo, né? Do medo, da, da, da guerra, da violência. Então, assim, para eles é uma barra pesada. E aí, infelizmente, é isso. Então, se são pais que já trabalham com mediunidade, que já sabem o que é mediunidade, já tem um outro olhar, com uma melhor consciência, ligado a questões, inclusive, espirituais, eles acabam tendo uma outra forma de lidar com a situação. Sim, legal. Obrigada, Álvaro. Interessante. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Celinha, pergunte. Assim, foram dados vários passos, né? Vários. Para a importância do que é autoconhecimento. Mas, assim, se você puder indicar um passo para começar, aquela pessoa que está perdida, assim, começa por onde? Para ter esse processo do autoconhecimento. Bacana. Eu vou brincar aqui, faço workshop, né? Escrevo no workshop Mediunidade Harmoniosa. Mas não é isso, não. Mas seria maravilhoso, né? Mas não seria isso, não. Uma coisa não substitui a outra, né? De qualquer forma, está feito o convite para você. O primeiro passo é você definir o porquê você quer esse autoconhecimento. E, a partir daí, você ir atrás de profissionais. Então, assim, tem pessoas que precisam de... Eu quero ter autoconhecimento porque eu estou com um problema sério afetivo, né? Então, assim, o tempo todo eu tenho o mesmo padrão. Então, eu acabei de perder o meu namorado, a minha namorada acabou o namoro e é um padrão que se repete, né? Então, assim, uma pessoa assim, então, para que ela vai querer autoconhecimento, né? Então, para resolver esses padrões, né, vai atrás. Então, sim, depende muito de pessoa para pessoa, né? Então, aqui no solar, a gente indica a cura quântica, fazer a psicoterapia, que é o que a gente tem aqui. Mas você pode ir para o psicólogo, né, um de confiança. E aí você vai testando, né, as terapias. São elas. Então você vai testando, porque também tem muito a ver com afinidade. Então, porque você tem que confiar, né? Tem que ter essa sintonia. E a sintonia vai você praticando, você sentindo, você vendo, você vivenciando. Então, assim, foi isso que eu coloquei lá. Então, mapa astral é interessante, mas se você tem um negócio assim, mais que está doendo agora,
Então, procure primeiro isso, ou um psicoterapeuta, ou um psicólogo, ou a cura quântica. E faz o workshop, ou se inscreva. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta aí? Boa noite, Álvaro. Eu tenho uma pergunta, Marciano. Ô, Marcelo, diga lá. Boa noite. Veja bem, Álvaro. No meu caso, todo mundo tem um grau de mediunidade, certo? O meu grau é muito pequeno, onde eu tenho feito esforços muito grandes para conseguir desenvolver aos poucos. Mas veja bem, eu estou conseguindo contactar algumas das minhas hierarquias, certo? Mas eu não consigo ver, tá? Eu consigo apenas sentir e, e não ouvir, mas é como se fosse uma mensagem telepática. Então, existe alguma forma de eu conseguir ver, de ter a mediunidade de clarividência? Uma boa pergunta. Sim, existem técnicas. Existem técnicas de desenvolver a mediunidade, porque existem vários tipos de mediunidade, né? Então, a gente acha que mediunidade é só poder ver, e não é, né? Então, e cada pessoa, ela tem também, de acordo com o seu propósito, a mediunidade, ela tem uma função. Então, você desenvolve a sua mediunidade, e ela é desenvolvida naturalmente, normalmente, com esse fim. Então, assim, não necessariamente a quem consegue ver ter uma mediunidade melhor daquele que é telepata. Não tem isso. Não tem esse grau de hierarquia. Não tem. Não tem mesmo. E aí o que eu posso falar para você, Marciano? Mediunidade, ela é uma coisa que ela tem que acontecer de forma natural. Se você procurar desenvolver ela acelerando, que a sua própria equipe ela vai dosando isso, de acordo com a sua capacidade de operacionalizar isso. Uma mediunidade ostensiva, assim, de ver, se ela for ativada de uma forma que não era para ser no momento, isso vai criar muito problema para alguém. Quem é médium, ele é muito difícil ser médium ostensivo. E é por isso que tem até esse workshop, porque o mundo todo ele é feito e é condicionado para o médium que tem um médium ostensivo, ele cair para situação desarmônica, porque o mundo ele é infelizmente desarmônico e ele acaba sendo levado para o outro lado, né? É por isso que tem a mediunidade harmoniosa e ela requer o quê? Um olhar para dentro, um olhar de autoconhecimento, um olhar de coragem, um olhar de amor, um olhar de humildade, né? Um olhar de autoaceitação. Então, assim, o que eu indico deixa acontecer naturalmente o que tem que acontecer, né? E não se preocupe quanto a isso, não. Tá? Tá bom, obrigado. De nada. Tem alguém com mais alguma pergunta aí? Não? Tá bacana aí? Tá tudo lindo? Tem mais alguém aí? Então, vou bene. A senhora quer fazer alguma pergunta aí? A senhora está com o microfone desligado. Se a senhora quiser falar, a gente não tá lhe escutando.
Então é isso. Ah, o próximo tema do mês de novembro, a gente vai falar sobre o comprometimento que é necessário ter para o processo de mudança, dando sequência sobre isso, sobre esses aulões. A gente vai finalizar 2021. 2021 é um ano de quê? É um ano muito emocional, né? Ligado com essa energia do amor. Então é importante desenvolver o que? A sua própria inteligência emocional. Então a gente fez essa sequência toda sobre 2021, sobre desenvolver inteligência emocional. O próximo tema vai ser sobre se comprometer com o processo de mudança. E o último tema, em dezembro, vai ser propósito de vida, né? Então, sobre a importância de você viver o seu propósito de vida. Certo, gente? Então é isso. Vou parar aqui a gravação. Beijão. Tem alguém mais alguma pergunta para fazer? Então a gente pode encerrar o aulão. Obrigado, Álvaro. Ah, de nada, eu que agradeço muito. Obrigada, Álvaro. Foi ótimo. Eu que agradeço muito. Grata, Álvaro. Todos. Bacana. Obrigada, Álvaro. É sempre Gratidão. Divino, agradeço muito, Marciano, Marta, Regina, Adria, Geis, Mais esse conteúdo. agradeço Laura, Carolzita, todo mundo que estava presente aqui, tá? Fabiane, Nath. Obrigada, Álvaro. Adorei a sua explicação. Não, de nada, Fabiane. Fico muito feliz de você estar aqui. Não lhe conheço pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade. Né? Por favor. Nath, não dá para ver todo mundo aqui, quem está mais. Vou ver aqui o que dá para ver. Né? Então, dando para ver Felipe, agradeço. Chica, agradeço pela vinda. Nath, todo mundo que veio aqui. Ica, agradeço profundamente. Tá? Beijão a todos. Vou parar aqui a gravação. Beijão.